para tocar o seu coração e para falar para você, tá bom? Para você abrir a porta. Você vai conhecer agora esta garota aqui. Essa é a Evelyn, minha amiga. Eu posso dizer muito facilmente para a Evelyn, ela vai entender. Evelyn, eu amo você. Eu também te amo, pastor, muito. Ela sabe que está dizendo, e eu também. Nossa experiência na sala está consolidando o nosso amor de maneira muito intensa, de todos nós daquela congregação ali. Verdade. A Evelyn é uma. Evelyn, vamos deixar eles conhecerem você um pouquinho? Você mora onde? Então, eu moro em Matinhos, é o Em litoral do Matinhos. Paraná. A gente está bem pertinho aqui de Curitiba, né? Eu Uhum. moro aqui na praia, num lugar gostoso, uma Você mora delícia perto da aqui. praia, Evelyn? Moro num lugar onde tem um mar lindo aqui, muito bom. Olha, que legal, hein? Que legal. Que privilégio, né? Coisa Você vê o mar todo dia. É todos os dias. uma visão É, gloriosa de Deus, né? Ver o mar é todo uma dia. renovação. Deus renova a gente todos os dias. Você, como é que é a sua família, Evelyn? Então, minha família é uma família de adventista já de algumas gerações, né? Meus avós já eram adventistas, enfim, eu venho de uma geração já de adventistas. É uma família muito bem estruturada, graças a Deus, na igreja, uma família ativa na igreja. Nós participamos de vários ministérios da igreja, de música, Ministério da Mulher, enfim, somos bem envolvidos e ativos na igreja. A sua mãe é irmã Tita e o seu pai é um mineirinho. É o Mineirinho, Mineirinho, figurinha, gente boa, figurinha. figurinha. Nós o conhecemos também da janelinha, né? Da janelinha. Da Ainda, um dia, janelinha. quem sabe Deus vai nos dar a bênção de nos conhecer pessoalmente. Com certeza, vai sim. Eu quero que você, nessa primeira parte do seu testemunho, fale para a gente dessa trajetória sua como adventista. Quando você teve Tá? um encontro com aquela pessoa que foi até a igreja te encontrar, lembra? E depois que você Lembro. terminar essa parte, eu volto, tá bom? Para a gente Tá continuar. jóia. Eu vou deixar Tá você jóia. aí com os nossos irmãos. Deixa eu dizer aqui, Evelyn, olha que bênção, né? Essa tecnologia é extraordinária. Nós temos agora mais ou menos entre 350 a 400 pessoas nos acompanhando nesse culto. Olha que Ô, legal, né? glória, que bênção, hein? Que Olha, bênção. nós temos agora 100 pontos logados conosco, 100 famílias, né? Entre 3 e 4 pessoas nessas famílias, nós podemos chegar aí numa média de 3,5, 350 a 400 pessoas nos assistindo, com certeza. Amém, E eu vou orar amém, agora amém, para que Deus a use, tá bom? Pai Santo, amém. Obrigada. trabalha no coraçãozinho da Evelyn. Ela vai contar uma história que ela conhece, que ela já compartilhou conosco. E é realmente Deus indo buscar a Evelyn, Deus agindo na vida da Evelyn através de pessoas, circunstâncias, literalmente agindo na vida da Evelyn através do Espírito Santo. E nós vamos ver isso aqui agora, que esse testemunho fale ao coração dos amigos todos que estão assistindo agora, em nome de Amém, Jesus. Amém. Daqui a pouco eu amém. volto quando você chegar naquela parte, tá bom? Tá bom, pastor. Um abraço, fica Boa com Deus. noite, abraço, pastor. Até daqui a pouco. Boa noite, queridos. Que bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus faz na nossa vida de maneira tão especial, como Ele cuida de nós, com tanto carinho, com tanto amor, mesmo muitas vezes nós não merecendo. Como o pastor falou já, e vocês já me conheceram, eu venho de uma família bem tradicional na igreja, uma ótima família. Eu tenho pais maravilhosos, eu tenho tios maravilhosos, eu tenho primos maravilhosos, irmãos maravilhosos, enfim. Graças a Deus eu tenho uma ótima família. E a gente participa muito fortemente dentro da igreja, e eu, particularmente, desde 3 anos de idade, canto na igreja, participei de corais, de conjuntos, enfim. E como uma boa cristã, sempre ativa na igreja. Mas chegou um momento da minha vida que eu comecei a questionar a Deus em relação a algumas coisas.
porque eu me envolvi de uma forma tão forte na igreja que parece que eu perdi um pouco qual era o meu objetivo, qual era a minha missão. E eu começava a questionar Deus, Deus, eu estou indo na igreja, eu faço o que eu tenho que fazer, tá tudo certo, mas por que que muitas vezes eu não sinto que eu estou fazendo o que é certo, o que é correto? E comecei a questionar Deus e falava, por que que você não fala comigo? Foram muitas vezes que eu orei e falava assim, você fala com todo mundo e você não fala comigo. Eu contei até essa experiência lá no nosso grupo e depois eu fiquei lembrando assim das coisas que eu ficava questionando a Deus, né? E naquele sábado, foi um sábado agora em fevereiro que antecedia o carnaval desse ano. Aqui na praia nós recebemos muitas pessoas nessa época, a nossa igreja fica muito cheia, uma igreja grande. E eu eu ia para a igreja assim com meu coração aflito e questionando a Deus em todos os momentos. Neste sábado em especial, eu cheguei na igreja, não estava bem, tinha saído pela manhã de casa perguntando para Deus, Deus, mais um sábado, mais um momento de louvor, e o que mais que tem além disso? Por que que você não fala comigo? E eu sempre questionando a Deus. Eu cheguei à igreja, participei da escola sabatina, chegou o momento de louvor, o nosso grupo de louvor, nós temos um grupo de louvor aqui, subiu, a banda subiu, nós fizemos o primeiro e o segundo louvor, e o terceiro louvor era aquele hino Vim para Adorar-te. Inclusive, o hino fala sobre a luz do mundo que veio à terra, se tornou uma pessoa humilde para que morrer por mim e viesse me salvar, né? E você conhece o hino e diz, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, enfim. E eu cantei aquele hino, mas o meu coração cheio de questionamentos, cheio de perguntas, cheio de dúvidas. E nós oramos, terminei o louvor, nós oramos, eu sentei. Quando eu sentei, 5 segundos depois, um irmão bateu no meu ombro e falou assim, Evelyn, o seu esposo está te chamando lá fora, porque tem uma pessoa aí e ele quer orar por essa pessoa e pediu para que você fosse lá orar com ele. Eu falei, mas eu? Por que eu? Ele pode orar sozinho, ou pode chamar um outro ancião para orar com ele. Ele falou assim, não, ele disse que tem que ser você. Aí você pensa, uma pessoa que está cheia de questionamentos, eu não levantei muito feliz para fazer isso, né? Eu lembro que eu levantei assim, meio pisando duro, sabe? Levantei e falei, tá bom, vou lá. E fui. Quando eu cheguei na recepção da igreja, o meu esposo veio ao meu encontro já. E já foi me explicando, olha, amor, tem um senhor aí, que ele chegou aqui, é um mendigo, mas eu pedi para orar com ele, ele falou que não queria orar comigo, que queria orar com a pessoa que estava fazendo louvor. Daí eu olhei para ele, como assim? Tinha um monte de gente fazendo louvor então, mas ele falou que era a moça que estava falando antes de cantar o hino Vim para Adorar-te. E a única pessoa era você, amor. E no final você orou, ele falou assim, é com essa moça que eu quero conversar. Por isso que eu te chamei. Eu falei, ai, tá bom, vamos lá ver o que que ele quer. Aí nós descemos as escadas, quando eu cheguei na frente da igreja, ele estava lá, um mendigo, com uma calça jeans suja, toda meio rasgada, já a gente percebia que ela era uma calça jeans velha, com uma camisa suja e uma mochila nas costas. E eu lembro que um detalhe que me fez lembrar também, ele estava com uma sacolinha amarrada na mochila, cheia de latinhas, esses rapazes que ficam catando latinhas, né, na praia para poder vender depois. E eu cheguei lá, e eu falei, oi, tudo bem? Daí o meu marido falou assim, então, essa aqui é a moça que estava fazendo louvor, e nós vamos orar com você. Quando meu marido falou assim, ele virou para mim e falou assim para mim, filha, como que você quer que eu venha até você? O que que você está precisando? Por que tantos questionamentos? Por que tanto você me chama? Olha o jeito que eu tive que vir até você. E ele passava a mão assim no corpo. E ele falava assim, olha, tive que vir assim até você para você me escutar. Ele falou assim, eu tive que vir assim,
com os pés desse jeito, e eu olhei os pés dele, tava bem assim, machucado, era um pé assim grosso, a gente via assim que era uma pessoa que estava andando descalço. Ele falou, eu tive que vir dessa forma para que eu pudesse conversar com você. E ali, meus amigos, ele começou a falar várias coisas que só eu e Deus sabíamos. E todas as vezes que chega nessa parte, eu fico muito emocionada. Porque eu percebi que era Jesus que estava ali falando comigo. E ele me chamava de filha o tempo inteiro. E ele começou a me falar, me dar respostas de todos os questionamentos que eu fazia. Quando ele no meio dessa conversa, ele olhou para mim e falou assim, filha, eu preciso do seu louvor. Será que você não entende que eu preciso da sua voz? Será que você não entendeu ainda que eu preciso de você? Eu preciso do seu louvor. E ele olhava para mim e falava assim, filha, você entendeu o que eu estou te falando? E eu, quando ele começou a falar isso, eu caí em prantos. Eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. E ele falou assim, você entendeu o que eu falei para você? Eu preciso de você. E no final ele falou assim para mim, filha, agora eu vou orar por você. E eu já chorando muito e meu marido vendo toda aquela cena, sem entender muitas coisas. Eu me lembro também que ele pediu assim para mim, confia em mim, eu estou do seu lado, confia em mim. E ele olhou para mim e falou assim, agora eu vou orar por você, tudo bem? Como falar não, né? Depois de tudo isso. Eu falei, tudo bem, claro. E ali eu chorando, e ele fez uma oração tremenda, tremenda. E na oração, ele se dirigia a Deus como pai dele. Ele se dirigiu a Deus como meu intercessor. Ele estava intercedendo por mim e falando para Deus que eu era sua filha, que ele precisava de mim, que mesmo pecadora e mesmo com todos os questionamentos que eu tinha, que Deus poderia me receber, porque a minha voz, o meu louvor, ele estava precisando para que a obra continuasse. Irmãos, ali para mim foi algo assim que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Nunca mais vou esquecer na minha vida. E o mais interessante, que ele fez aquela oração poderosa, poderosa, me arrepiava, eu sentia assim um arrepio dos pés à cabeça, porque eu sabia que era Jesus que estava ali na minha frente. Eu não tinha mais palavras, eu só chorava. E ele terminou a oração, ele olhou para mim e falou assim, filha, você entendeu? Mais uma vez ele me perguntou. E eu lembrei do pastor Wagner, eu acho que foi o pastor Wagner que comentou, não lembro se foi o pastor Wagner ou o pastor Fernando, durante a semana na nossa sala, que comentou sobre Pedro, que perguntou 3 vezes para Jesus, você me amas? E eu me senti assim, porque ele me perguntou novamente, você entendeu? E eu falei, sim, eu entendi. Quando eu terminei, quando eu falei isso, foi como se acontecesse um clique assim, e ele meio que voltasse para si, ele olhou fixamente nos meus olhos, como sorrindo com os olhos, ele não sorriu com a boca, mas ele olhou fixamente para mim, virou as costas e saiu, e ele saiu cantarolando o hino que eu tinha acabado de fazer o louvor, Vim para adorar-te. Gente, aquilo para mim assim foi, e aquele homem foi andando, foi andando, foi andando, foi andando até que ele sumiu. E ele foi, e eu escutava da igreja, ele lá na esquina, e ele cantarolando o hino Vim para adorar-te. E eu fiquei assim, impressionada. Você está me dizendo que Jesus fez uma visita para você aquele dia, na Sim. figura de um mendigo. Sim. Sabe, Evelyn, conhecendo o ser humano, alguém pode pensar assim, quem é a Evelyn para Jesus vir visitá-la? Sabe que eu não me preocupo com quem você é, Evelyn, mas eu sei quem ele é. E sendo quem ele é,
Ele vem mesmo ao encontro da gente. Ele vem. Ele vem. Ele age na vida da gente. E ele fará tudo para salvar a nossa vida. Amém. Há Com certeza. elementos nessa situação tua que não há como não acreditar de que foi Jesus quem visitou você. Elementos muito claros. Mas, Evelyn, ele não precisa vir como um mendigo. Não. Ele pode vir como a Evelyn. Exatamente. A sua história é Jesus visitando a vida desses que estão nos assistindo agora. São 120 e poucos, mais de 500 pessoas. Pastor, e eu, assim, entendi exatamente isso que você acabou de falar. Quando ele falou assim que eu preciso de você, na realidade, Jesus não precisaria de mim. Mas ele me fez entender que o meu ministério é importante, sim, para salvar outras pessoas. Muito importante. E sabe que, assim, depois de tudo isso, a vida continuou, né? Os problemas continuam, as coisas continuam acontecendo, a correria da vida continua. Mas, e mais uma vez, ele falou comigo. E eu gostaria também de contar isso e convidar as pessoas que estão aqui essa noite para participar do nosso grupo, porque foi um momento muito especial para mim. Eu tinha Só fazendo uma ponte, depois desse encontro, isso impactou muito você. Muito, e você continuou muito. nas suas atividades da igreja e a sua vida com problemas. Você é casada e, obviamente, todos os casais passam por dilemas. Você Sim. Novamente oscila na vida espiritual. Aquela tristezinha Sim. meio depressiva já estava chegando no seu coração. Você não estava vendo mais o dia iluminado, as coisas estavam meio travadas dentro de você, né? Deus precisava agir na sua vida de novo. Exatamente. E como é que nesse dias aconteceu isso? Isso, eu já não questionava mais a Deus como eu questionava antes, mas eu falava assim, Deus, agora o porquê que eu tô sentindo isso, sabe? Eu falava assim, poxa, eu tive um encontro diretamente contigo, o que que acontece comigo? E aí a gente se culpa muito, né? Mas assim, eu lembro que um dia eu tava tão aflita, e para quem viu o testemunho da Kelly esses dias, né, em outro culto, a Kelly é minha prima, e a Kelly sempre manda no nosso grupo o convite, manda o link nos convidando para salas de oração. Evelyn, Oi. Só para você entender, o testemunho da Kelly, que foi feito na terça-feira, está viajando aí por todo lugar. Alguém viu esse testemunho, recebeu o link do nosso culto, assistiu o culto e o testemunho, foi impactado pelo culto, pelo testemunho lindo da Kelly, e uma pessoa que assistiu o culto mandou o link para uma amiga, dizendo, olha, foi lindo, isso aqui impactou a minha vida, e essa pessoa não sabia que esta amiga conhece a Kelly. E ela manda a história da amiga que foi impactada com a história da Kelly. É Deus fazendo o evangelho andar, né? E isso vai acontecer com a nossa história hoje também. Vai. E eu me sinto feliz em saber que a nossa família, de certa forma, né, está sendo usada pelo Espírito Santo para tocar outras pessoas. Isso é uma bênção para nós. E eu tenho certeza que para Kelly também é uma bênção. Ela até colocou aqui, ó, estamos juntas, prima, estamos juntas mesmo, até o céu, até a eternidade. Enfim, e a Kelly sempre postando nos grupos o convite para a sala, sempre postando no grupo o convite para a sala. Eu nunca tinha dado muita importância. De verdade, assim, eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho 2 celulares, eu tenho clientes falando comigo o dia inteiro, eu estava até olhando agora há pouco, clientes me chamando à noite, então é uma correria. E eu via que ela postava ali algumas coisas e eu não tinha parado ainda para prestar atenção. Eu vi o convite, tudo, mas assim, de todo o meu coração, gente, eu pensava assim, é mais um grupo de oração, como todos os outros grupos que eu já participo e tá tudo certo. Mas naquele dia que estava escuro para mim, naquele dia que meu coraçãozinho estava assim, pedindo socorro, a minha outra prima, que é a irmã da Kelly, a Dani,
ela colocou um áudio fazendo um apelo no grupo, convidando, apelando ao coração da família para que participasse da nossa sala às 5 horas da manhã. E olha só, eu não consigo olhar o tempo todo o meu celular durante o dia. Aquele dia eu peguei o meu celular, eu vi que a Dani tinha colocado ali um áudio, e eu falei, vou escutar. E escutei aquele áudio. Gente, quando eu ouvi aquele áudio, era como se Deus estivesse me convidando. O convite era para mim. Eu falei isso para Dani. Dani, eu não sei se os outros da família se sentiram impactados, mas eu ouvi Deus me chamando ali, porque, mais uma vez, algumas perguntas que eu tinha feito para Deus, Deus me falando assim, olha, vai lá. Aí eu desafiei a Deus, eu falei, eu vou. Eu senti no meu coração que eu precisava estar lá, mas eu falei assim, Senhor, se o Senhor entender que eu preciso entrar nesse grupo às 5 horas da manhã, o Senhor vai me acordar, porque eu não vou colocar meu despertador no celular. Porque eu já tenho que acordar às 6 horas da manhã todos os dias para ir trabalhar. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso dormir 8 horas por dia. Eu falei, eu vou dormir no meu horário normal, e se o Senhor entender que eu preciso entrar, eu vou estar acordada esse horário. Fui descansar, por incrível que pareça, quando foi 4h20 da manhã, eu despertei, mas eu despertei, não aquele despertar preguiçoso, eu simplesmente acordei como se eu tivesse dormido umas 12 horas. Eu acordei descansada, e eu olhei no celular e falei, são 4h20 da manhã, mas por que eu tô acordada? Na hora me veio na cabeça o grupo de oração. Eu falei, bom, eu fiz um pacto com Deus, então eu vou ter que entrar no grupo. E aquele dia que eu entrei, gente, o pastor, inclusive, estava falando sobre o amor, algo que para mim é muito importante, mas eu até falei para ele que a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa musiquinha de fundo que fica tocando. Quem é musical, ama música, né? Opa, quando eu escutei aquela música, eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Já me prendeu. E aí o pastor foi envolvendo as pessoas, os outros pastores ali também conversando. Eu comecei a escutar testemunhos, eu comecei a escutar as pessoas participando, o pastor falando sobre o amor, da importância do amor. Quem me conhece sabe o quanto eu amo o ser humano, eu amo o ser humano, eu trabalho com pessoas porque eu gosto de trabalhar com pessoas, de estar com pessoas, de abraçar pessoas, de amar, nossa, eu gosto. E quando o pastor foi falando isso foi me envolvendo de uma maneira, assim, e eu senti uma paz tão grande, mas tão grande. Eu trabalhei aquele dia como se eu estivesse pisando nas nuvens, sabe? Então, assim, desde esse dia eu nunca mais consegui me desgrudar do grupo. Nunca mais. Todos os dias. E uma coisa, eu não coloco o meu celular para despertar. E todos os dias o Senhor me desperta às 5 horas da manhã. E tem sido uma bênção participar com todos os irmãos ali. Eu já aprendi a amar tantos que parecem que são da minha família. Às vezes eu tenho a impressão que o pastor Wagner já foi o meu pastor. De tão próximos que a gente se torna ali. E com as experiências uns dos outros, isso vai nos incentivando, isso vai nos ajudando, isso vai nos levando a pregar. A tal ponto que teve um dia na semana passada, na quarta-feira, vou encerrar com essa, pastor, porque são tantas experiências que a gente acaba tendo, mas eu encerro com essa. Na semana passada, o pastor Fernando pediu para que a gente fizesse uma liçãozinha de casa, que era orar com 2 pessoas que não eram adventistas e com uma que era adventista. E eu tinha colocado na minha cabeça de orar com a Jaque, com a minha amiga, inclusive eu cheguei a ligar para ela, e desliguei porque na hora veio na minha cabeça, liga para Inês. Não é para você ligar para Jaque, liga para Inês. Isso me tocou muito forte. Eu peguei a Bíblia, quando eu abri para procurar um texto, comecei a procurar um texto, eu achei um texto assim, ó, lindo sobre oração, sobre o que Deus faz. E eu peguei, coloquei uma musiquinha de fundo, porque para mim é importante, me motiva, e eu coloquei aquela música e eu li aquele texto com a Inês, gravei um áudio para ela, fiz uma oração com ela e
2 minutos, ela me responde em prantos. A Inês tem participado com a gente, inclusive, do grupo, e ela me ligou em prantos, falando assim, ela me mandou uma mensagem chorando, falando, Evelyn, eu senti Jesus falando comigo neste momento, eu estava precisando dessa oração, eu estava precisando ouvir o que você me falou, eu estava precisando disso, porque eu estou num momento muito aflito, ela me contou a experiência dela, o problema dela, o pastor sabe, o grupo sabe, e ela falou a situação que ela estava passando. E, pastor, eu não sei se você sabe, mas lembra que ela comentou que o marido dela já fazia 15 dias que estava internado, com fraqueza, tudo. Hoje eu perguntei para ela como ele estava, ele está em casa, ele voltou para casa já. Mesmo. Através das nossas orações, através da oração da Inês, porque ela também fez a mesma coisa, orou com ele. Então, a gente vê assim, pastor, eu particularmente, eu não tenho palavras para agradecer a Deus e aos meus irmãos desse grupo, e ao pastor Wagner, ao pastor Fernando, ao pastor Roberto, enfim, a todos que estão ali, pelo trabalho que nós temos permitido o Espírito Santo fazer na nossa vida. É incrível. E eu queria muito convidar as pessoas que estão aqui. Pode convidar. Quero convidar as pessoas que estão aqui. Eu quero, assim, apelar, como a minha prima apelou para mim, eu quero apelar ao coração de cada um de vocês que estão vendo neste momento. Não deixa de participar desse grupo. É um reavivamento que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. E nós precisamos, para a gente se manter forte nesses últimos dias, nós precisamos de você lá. Eu preciso que você esteja lá, porque a minha força é através de você, através daquilo que você acha que é fraqueza, é onde nós nos encontramos ali, nós nos tornamos fortes. Então, meu amigo, eu quero muito apelar ao seu coração nesta noite, para que você esteja ali conosco, participe conosco, você vai ter uma experiência real com Cristo. Pastor, eu tenho 40 anos de igreja, eu estou tendo uma experiência real com Cristo agora. Já tive muitas experiências assim, esporádicas, estou tendo uma experiência real com o Espírito Santo. E isso é algo único na minha vida. Você acha, Evelyn, que essa é a chavinha que mudou toda esta nova fase? A compreensão do ministério do Espírito Santo. Você tem entendido isso e ter aceitado isso, estar vivendo com ele, buscar ouvir a voz dele, buscar o encaminhamento dele no dia, isso mudou a sua percepção de você e das pessoas, né? Com certeza. E outra coisa, mudou a minha forma de ver as pessoas. Eu sempre olhei com muito amor e muito carinho, mas parece que agora é diferente, sabe? E assim, uma coisa que eu até comentei com você, pastor, a gente sabe que existe o Espírito Santo, a gente sabe que existe Jesus, a gente sabe que existe Deus, mas às vezes a gente tem a impressão que parece que o Espírito Santo está lá, fazendo o papelzinho dele lá no cantinho dele. Não! Nesse momento, ele tem um papel principal na nossa vida para nos levar até Cristo, para que a gente possa olhar para o sacrifício de Cristo. E assim, hoje, quando eu vejo assim, que aquela busca que a gente tem pelo Espírito Santo, a busca que a gente precisa ter diariamente, é algo que tem me encantado, sabe? Que tem me deixado feliz, que tem me mostrado, assim, tem me dado uma calmaria. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu gosto de brincar, eu sou super agitada, e tem dado uma calmaria ao meu coração, que mesmo em momentos de aflição, eu sinto uma calma, porque eu chamo o Espírito Santo e ele está aqui comigo, sabe? E essas experiências que eu vejo, que muitas pessoas estão perdendo, e a gente não pode perder. A gente não pode, porque é maravilhoso, é maravilhoso. Você tem se encontrado com Deus no santuário, né? Tenho. Altas experiências no Santo dos Santos, hein? Altas experiências. As pessoas precisam estar lá, pastor, porque é demais, é demais. É só estando lá para saber. Você trabalha em um banco, atende pessoas muito ricas, pessoas muito exigentes. Quando você sai de casa, você vai para o carro e me parece que você ainda vai acompanhando a sala dentro do carro. Sim. Eu ainda vou dando tchau. A sensação é de não querer sair dali, né? Exatamente. Eu, às vezes, assim, eu só desligo mesmo porque como eu trabalho numa cidade, eu moro numa cidade e trabalho em outra, eu entro na estrada aí não tem como, eu tenho que desligar. Mas, assim, eu desligo só a hora que eu entro na estrada, porque
Nossa, tantas pessoas que a gente acaba amando ali, conhecendo. Tem muitas, muitas. Eu não vou falar o nome de todas, porque senão eu vou pecar aqui e errar, Só da mas. sua família são quantas? Só da sua família. Nossa, da minha família tem as minhas duas primas, a Ellen, a Suelen, a Dani, a Kelly, minha mãe, meu pai. Tem mais. Nossa, gente, tem muita gente ali da minha família. Eu sei que só da minha família nós somos em torno de, acho que umas. Não, tem a Raquel e o tio Domício. Nós somos em torno de umas, acho que 10 a 15 pessoas, só da minha família. E aí agora tem as minhas amigas que participam, porque no primeiro dia que eu participei, eu já fiz um texto enorme, fiz um grupo de transmissão, disparei para o meu grupo de transmissão para as minhas amigas e amigos também. E foi muito especial, assim, porque elas aceitaram. Eu tenho muitas amigas ali participando, muitas. E eu tenho recebido um feedback, assim, delas, especial, todos os dias. A irmã Luísa, por exemplo, que é uma senhora que eu até conversei com o pastor, ela me manda todos os dias me agradecendo, dizendo que me ama por eu ter convidado ela para participar do nosso grupo, porque ela é uma senhora, tem anos de igreja, e eu sei que ela está tendo uma experiência diferente. É uma pessoa, ela escreve livros, uma pessoa inteligentíssima, amorosa, tem um carinho pela igreja, um amor pela obra, um amor por Deus, mas eu sei que ela está tendo uma experiência diferente ali. E ela me agradece, assim, todos os dias eu falo, agradeça a Deus, porque foi Ele que te convidou. Então, é uma experiência única. Hoje você entende, está vivendo talvez a melhor fase do conhecimento e envolvimento seu com Deus e com as pessoas. Sim. Você Sabe por quê, pastor? Sim. Porque, assim, eu atribuo que agora, com a minha experiência diretamente com o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo mesmo, eu consigo olhar para Cristo de uma maneira diferente. Tenho muitas coisas para mudar, tenho muitas coisas para melhorar. Eu não sou uma pessoa, gente, 100%, eu tenho defeitos, mas uma coisa eu tenho aprendido, que perto de Cristo, as coisas não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O mundo está caindo. Hoje eu entendo aquele hino. Pode cair o mundo, eu estou em paz. Eu estou em paz. Então Ellen, tem sido maravilhoso. Evelyn, eu quero te agradecer muito por você existir, né? Porque a sua experiência, seu envolvimento, o seu florescimento em Cristo. Veja, você é adventista de berço e talvez você agora esteja conhecendo como se relacionar com Deus, né? Como se relacionar com Deus. E tendo sido parte desta sala, o momento desse conhecimento que você adquiriu e está vivendo, me deixa muito feliz. Me deixa muito feliz. Porque o nosso ministério pastoral é alimentado por vidas transformadas. Muito obrigado por você existir, você estar aqui com a gente, por ser minha irmã, né? Minha irmã. E por poder partilhar com muito prazer. É todo nosso. Essa experiência linda conosco. Deus continue te abençoando, te dotando especialmente do Espírito Santo. Multiplica isso, né? Porque a gente quer ver Jesus voltar logo, né? Eu amo você. Amém. Que legal. Eu também te amo muito, pastor. Muito obrigada pelo privilégio, tá? Por estar aqui. Vamos orar? Vamos orar. Pai eterno, obrigado pela vida da Evelyn, de todos os seus familiares que estão na sala, de todos os amigos que ela já convidou. Obrigado porque o Senhor visitou a Evelyn aquele dia vestido de mendigo. Mas agora o Senhor está visitando todos os dias, todo o tempo, habitando nela com o teu Espírito. E a gente vê a Evelyn renascer, olhar para o dia com felicidade, ter perenidade, ser calma, tranquila em Cristo Jesus, porque ela entendeu que o ministério do Espírito Santo é tudo que ela precisa para que ela veja Cristo, ame Jesus e ande com Ele. E que essa experiência frutífera da tua filha se multiplique em muitas e muitas outras pessoas que estão nesse momento desesperadas, sem saber o que fazer, porque os sofrimentos, o rio da vida está inundando a mente daquela pessoa. Leva paz a esses que ainda não entenderam isso que a Evelyn entendeu. E batize-os todos esta noite com teu Espírito Santo. Guarda-nos em tua presença.
dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Deus te abençoe. Até Amém. hoje, às 5 da manhã, vamos estar juntos. Até daqui Tá a bom? pouco, pastor. Até daqui a Tchau. pouco. Tchauzinho. Para você que nos assistiu até agora, eu desejo para você um restante de noite na presença de Deus. Como você foi convidado, vamos estar conosco na sala para buscar uma experiência poderosa com o batismo do Espírito, reavivamento, reforma, a salvação de outras pessoas. Vou colocar aqui uma música para você ir se despedindo aí no chat, dando boa noite para todo mundo, para que a gente possa ir descansar e acordar cedinho. Boa noite para todos vocês.